Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Érica, Finanças para Terapeutas. Hoje vamos falar sobre 11 passos que são super possíveis para que você consiga viver dos seus atendimentos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Érica Bertolini. Eu sou terapeuta holística e integrativa e também sou especialista em finanças. A minha voz está pior que o normal porque eu estou me recuperando de uma gripe que me pegou forte a semana passada. Mas é isso, não tem jeito. Vamos lá. De vez em quando um coffee e vamos, que eu tô me sentindo bem, é só mesmo essa questão da voz e tudo mais. Então, quais são os 11 passos para que você consiga viver dos seus atendimentos? E por que eles são extremamente importantes? À medida que eu for falando de cada um deles, eu vou aprofundar um pouquinho, mas é importante que você assista essa live com papel e uma caneta na mão, para você anotar os conceitos, para que você consiga praticar depois. Não adianta você assistir a live, gostar do conteúdo e não colocar em prática, porque nada muda. Se você adquire o conhecimento e não põe em prática, você não consegue resultado. O aprendizado, ele só se realiza e só se concretiza nas nossas vidas através da ação. Então, comprometa-se com você e coloque esse aprendizado em prática, tá bom? Então, esses 11 passos, eles têm muito a ver com liderança, com o fato de nos tornarmos pessoas líderes. O que é liderança? Liderança, tô com uma colinha aqui, tá? Liderança é a habilidade de motivar e inspirar pessoas de forma positiva. Na liderança, essa motivação vem muito mais pelas atitudes práticas do líder do que propriamente pelas palavras ditas por ele. Vem bem de encontro ao que eu acabei de falar, você precisa colocar em prática. Mesma coisa com as crianças. Se você tem filho, você já deve ter percebido que o filho aprende muito mais pelo exemplo do que ele vê você fazendo, do que pelo discurso que você prega para ele. É a mesma coisa, no geral, com a maioria das pessoas. Elas se inspiram pelo exemplo e não apenas pelas palavras ditas. E para você conseguir viver dos seus atendimentos, você precisa sim se tornar um bom líder, tá bom? Você precisa, nem que essa liderança que você, Érica, eu não tenho equipe, eu vou ser líder de quem? Mesmo que essa liderança seja sobre você mesmo, porque é muito difícil a gente conseguir se manter motivado, inspirado, né? Então, essa liderança, a princípio, pode começar sendo uma liderança sobre você mesmo, sobre os seus pensamentos, sobre a congruência das suas atitudes com relação aos seus objetivos. Então, por que isso é extremamente importante? Justamente porque se você não conseguir liderar você mesmo, não conseguir se motivar pelas suas ações, né? Se motivar pelas suas ações foi boa. Se você não conseguir se automotivar, se você não conseguir estar sempre atento, atenta ao quanto as suas atitudes estão sendo congruentes com os seus objetivos, você quer crescer como? Você quer viver dos seus atendimentos como? Porque à medida que a gente consegue automotivação, que a gente consegue se liderar, a gente acaba inspirando outras pessoas. E não necessariamente essas pessoas precisam ser pessoas da nossa equipe que trabalham para a gente. Podem ser os nossos clientes, pode ser os nossos colegas, podem ser fornecedores. A gente precisa começar a querer perto de nós
pessoas que que são inspiradas por outras atitudes boas. E por que não essas atitudes não podem vir de nós mesmos, né? Por que nós não podemos começar sendo agentes de uma transformação, de uma positividade que a gente sempre espera muito do outro? Então, é por isso que isso é muito importante. Precisa começar de algum lugar. Se você não tiver perto de você ninguém que te inspire, que fala, nossa, eu queria ter esse gás, essa força de vontade, eu queria ter essa energia, olha como essa pessoa tem certas atitudes e certas falas que contagiam, eu queria ser assim. Começa se inspirando no outro, mas por que você também não pode ser essa pessoa que inspira o outro, né? Isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida e você consegue isso primeiro liderando a si mesmo. Você consegue isso primeiro observando os seus passos, as suas ações, a congruência do que você está fazendo com suas metas, com os seus objetivos. E aí você começa a ter uma atitude mais positiva, você começa a observar melhor o aprendizado das situações desafiadoras, ao invés de ficar apenas no vitimismo e na lamentação, e isso vai ter um resultado transformador primeiro em você, e aí você vai impactando a vida de outras pessoas, mesmo que indiretamente, tá? Então agora vamos passar para os 11 passos efetivos, que sem a liderança você não consegue executar, ou pelo menos fica bem mais difícil de executar esses passos, tá bom? Então, o passo número 1, você precisa ter uma coragem inflexível. Vamos lá. Coragem não é ausência de medo. Coragem é enfrentar as situações mesmo com medo. E você precisa tornar essa coragem na sua vida uma coragem inflexível. Ela é imparável. Aconteça o que acontecer, você vai seguir em frente. Há muitos anos atrás, antes de eu casar, eu participei de um treinamento de alto impacto e eles tinham uma frase assim: aconteça o que acontecer, continue respirando. É isso, torne a sua coragem inflexível. Aconteça o que acontecer, você continua firme no seu propósito, no seu objetivo, na sua meta. Isso fica muito mais fácil quando você baseia essa coragem inflexível no conhecimento que você tem de si mesmo e no conhecimento que você tem da sua profissão, porque isso vai te dar mais segurança para você passar pelos momentos desafiadores. Então, o passo número 1, coragem inflexível. O passo número 2, autocontrole. Se as pessoas tivessem noção do quanto é importante a gente ter autocontrole, só com esse passo a vida já ficaria muito mais fácil. Porque quando a gente não tem autocontrole, a gente não consegue observar nem quando nós somos levados pelas emoções. A gente não consegue ter essa percepção. E quando a gente toma atitudes e decisões levado pelas emoções, a chance de errar é muito grande. Porque você está ali envolvida na ansiedade, na preocupação, no medo, na angústia. E essas emoções, elas geralmente, emoções negativas, né? Elas criam uma tela mental de possibilidades de coisas que podem acontecer e que 99% das vezes não acontecem. E você toma as suas decisões baseadas nessa tela mental que foi criada pelas emoções negativas. E isso, no fundo, não te ajuda em absolutamente nada. Só vai levar você para criar uma situação
Pior, baseado num cenário que as suas emoções estão criando e que não passam nem perto da realidade, não vão acontecer. Então, autocontrole é um passo fundamental, fundamental mesmo para que você tome as rédeas da sua vida. É aquela história, sabe, que a avó sempre dizia, o que não tem remédio, remediado está. Exatamente isso. É uma situação desafiadora. Tem alguma coisa que eu possa fazer com relação a ela? Se tiver, ótimo. Vai lá e faz. Se não tiver, ótimo. Não tem o que possa fazer. E assim, eu passei isso na pele há uns 10 dias atrás, quando eu sofri o ataque hacker aqui e perdi o acesso à conta do Finanças para Terapeutas. Eu perdi acesso ao Instagram, ao Facebook, ao gerenciador de anúncios. Eu perdi acesso a todas as ferramentas de back-office e ainda não recuperei. O único acesso que eu recuperei foi ao Instagram. Tem alguma coisa que eu podia fazer com relação a isso? Acionar o Facebook, informar do ataque hacker, juntar a documentação, isso tudo eu fiz. Algo além disso eu podia fazer? Não. Ficar desesperada. Ai, meu Deus, perdi o trabalho de 1 ano, mais de 1 ano, né? Ia me levar alguma coisa? Não ia me levar a nada. Não ia me ajudar a resolver o problema. Então, eu fiz o que estava dentro do que era possível. Tentei, de alguma maneira, avisar vocês para que não sofressem não caíssem em nenhum tipo de golpe, porque eu não sabia o que os hackers poderiam fazer com a minha conta. Graças a Deus, não fizeram nada, não mandaram direct, não fizeram postagem nem nada. Mas eu entreguei, não tem nada que eu possa fazer, vamos esperar. Inclusive, ainda com relação às outras ferramentas e a página do Facebook, eu estou esperando para ver o que acontece, porque ainda não voltaram para mim. Mas isso faz parte de um exercício diário de autocontrole. Isso não é uma coisa fácil, gente. Mas é um exercício que precisa ser praticado diariamente, tá? Então, passo 1. Seja bem-vinda, Ângel. Passo 1. Coragem inflexível. Passo 2. Autocontrole. Passo 3. Um senso de justiça apurado. Você precisa, mesmo que algumas situações pareçam ir contra você, se você tiver um senso de justiça apurado, você vai perceber se aquilo é realmente contra você ou se é uma situação que está vindo como aprendizado de alguma situação negativa que você mesmo provocou. Isso te ajuda também a não cair no vitimismo. Quando eu tenho um senso de controle, um senso de justiça apurado, eu percebo se aquela situação que está me impactando eventualmente de forma negativa, se ela não é uma consequência de uma atitude que eu tive e que não foi legal. E aí isso me ajuda a eliminar uma série de outras emoções negativas que podem vir por consequência. Seja bem-vindo. 4 pontos. Decisões bem definidas. A pessoa que hesita na hora da decisão mostra que não está segura de si mesma. Seja bem-vinda, Clau. Quando você está seguro das suas ações, do seu propósito, da sua técnica, do seu trabalho, você toma decisões rápidas e relativamente assertivas. Isso não quer dizer que você nunca vai errar, mas você sabe o rumo, você sabe a direção que você quer ir. Então você toma decisões rápidas e bem definidas. Mas para isso você precisa ter uma segurança muito grande de você
do seu trabalho, do seu conhecimento, das suas técnicas. Percebe como esses pontos vão te ajudando a viver dos seus atendimentos? Veja, se você tem coragem inflexível, que é o passo 1, junto com isso você tem autocontrole, que é o passo 2. O passo 3, um senso de justiça apurado. Junto com decisões bem definidas e acertadas, isso vai criando uma estrutura em você que vai te ajudar a levar o seu negócio com mais segurança e, por consequência, você vai conseguir viver dos seus atendimentos. Isso vai te dando estrutura. Percebe? Aí vamos para o passo 5. Planos bem definidos. É preciso que você aprenda a planejar o seu trabalho e se ater ao planejado. Por quê? Tem muita gente que cria um planejamento, uma rotina, não vou nem me aprofundar muito nisso, uma rotina. Hoje, por exemplo, meu dia tá cheio, eu tenho um compromisso atrás do outro, reunião, às vezes nem é reunião, são atividades que eu preciso fazer aqui, eu comigo mesma. Eu planejei isso, e não foi agora de manhã, eu já planejei isso há alguns dias. Se chegar hoje, eu receber uma ligação de alguém me chamando para uma outra coisa que fuja totalmente do que eu preciso fazer hoje com relação ao meu negócio, às minhas atividades, eu fujo do que eu planejei. E aí o meu resultado vai ser impactado. Então, é preciso aprender a planejar, ter plano bem definido, mas mais importante do que ter plano bem definido, você precisa aprender a se policiar para seguir o plano. Vou dar um exemplo para vocês, prático aqui do que eu faço, usando o planner, lógico, do Finanças, que é o meu xodó, que lindo. Ó, aqui é a visão semanal, tá vendo? Eu vou colocando realmente todas as atividades aqui, as datas e tudo mais, e quando eu cumpro tem um ok, ó. Dificilmente tem coisa aqui que não tem ok. Isso ajuda, isso é imprescindível. Você precisa ter planos bem definidos. Não adianta você, por exemplo, definir que hoje você vai traçar uma estratégia para conseguir atingir novas pessoas, novos clientes que não... Seja bem-vinda, Nath, que não conhecem o seu trabalho. Então, hoje você vai trabalhar estratégias de comunicação para atingir um público que você ainda não atinge. Isso é uma coisa que não é fácil. Isso é uma tarefa que eu faço com uma certa frequência. E não é fácil. E quando não é fácil, a gente facilmente desiste. Porque toma tempo, você precisa pensar, você precisa visualizar coisas que você não vê atualmente. E aí, aparece uma notificação no celular de alguma coisa banal que não vai fazer diferença na sua vida. Você deixa aquilo ali que ia trazer um resultado para o seu negócio e você vai lá abrir a notificação. Quando você viu, passou 2 horas e você está rolando o feed. Isso não ajuda. Então, tenha plano bem definido e se policie para que você se mantenha, se atenha ao plano bem definido. Então, esse é o passo 5, tá? O passo 6. Tenha como hábito fazer mais do que aquilo que você é pago para fazer. Por exemplo, num atendimento, 10 minutos a mais, se você trabalhar com massagem, por exemplo. 10 minutos a mais você entrega para o cliente. Ou então, ele não estava esperando um escaldapé e você entrega. E às vezes nem são coisas que, por exemplo, você tem um custo adicional.
Às vezes pode ser só um mimo, um jeito que você fala, um pós-venda, sabe? A preocupação de perguntar como um cliente tá depois de uns dias. Desenvolva. Você conhece o seu negócio, você conhece os seus clientes e a necessidade deles. O que você pode fazer hoje que você não faz e que entregaria e que daria para o seu cliente uma percepção de valor maior do que ele tem hoje sobre o seu trabalho? Então, crie isso como hábito, esteja sempre pensando em novas coisas. Por exemplo, quando eu abro vagas, né? Quando eu abro inscrições para o curso de finanças, do curso Finanças para Terapeutas, eu sempre dou um bônus e eu sempre procuro dar um bônus além do que o aluno está esperando. Seja uma aula extra, seja uma sessão de mentoria individual, alguma coisa que eu nem anunciei quando eu abri as inscrições, depois que o aluno entra, eu entrego e ele nem espera. Isso faz com que ele tenha uma percepção de valor muito mais apurada sobre o meu curso do que ele tinha quando ele comprou. Então, quais são os mimos que você pode dar? Seja bem-vinda, Marta. Quais são os mimos que você pode dar para o seu cliente que aumentam a percepção de valor dele e que você ainda não pensou, não fez até hoje? Isso vai fazer muita diferença no seu negócio, porque isso cria fidelidade, isso vai te ajudar a trazer clientes que vêm procurar o seu trabalho pelo valor e não pelo preço. Então, esse é o ponto 6, super importante. Ponto 7. Tenha uma personalidade agradável. Fica mais fácil gostar, lembrar, querer estar perto de uma pessoa agradável. Porque nós, seres humanos, naturalmente conseguimos perceber quando a pessoa é agradável, porque ela é agradável, porque a personalidade dela é assim, e quando é uma coisa forçada, quando é uma coisa só ali no momento porque ela quer te vender. Isso é uma personalidade fingida e não agradável. Então, eu fui uma pessoa que por muito tempo, as pessoas que não me conheciam olhavam para mim e tinham a sensação de que eu era uma pessoa arrogante, uma pessoa chata. Essa aí, olha, depois que a pessoa me conhecia, tudo bem. Mas antes disso, a percepção que elas tinham de mim não era de uma pessoa agradável. Hoje, eu não ouço mais isso. Mas eu tenho um trabalho, né, meu comigo mesmo, de me tornar uma pessoa mais agradável para os outros. Embora eu não me ache uma pessoa agradável, eu não me ache uma pessoa arrogante, eu não quero que as pessoas tenham essa percepção de mim. E aí eu tenho trabalhado, seja bem-vinda, Bina. Eu tenho trabalhado para mudar isso, porque realmente a gente gosta de estar perto de quem é legal, de que tem uma energia boa, e não daquela pessoa que é arrogante ou que só fica falando de problemas, né? Só fica lamentando a vida. Então esse passo 7 é bem fundamental, e ele não é fácil de se adquirir se você não tem isso de forma natural, percebido pelas pessoas de forma natural. 8. Passo 8. Simpatia e compreensão. Compreenda e tenha empatia pelos seus clientes e as dores, os problemas dele. Veja, nós, principalmente como terapeutas, precisamos trabalhar a questão de nos colocar no lugar do outro. Eu já vi terapeuta falando, eu atendi fulano, mas aquilo lá, olha, não sei o que fazer. Não quer melhorar, não, gosta de ficar doente, gosta de estar lá sofrendo. Isso é comum, é relativamente comum, né? Só que o cliente não sabe isso, ele não tem consciência disso.
Então, como é que eu posso fazer, usando a empatia, ou seja, me colocando no lugar dele, para ajudá-lo a enxergar essa questão de que ele precisa querer parar de ficar doente, que ele precisa querer parar de sofrer. Como eu mostro isso para ele? Fica mais fácil eu enxergar uma possibilidade, um caminho, se eu tiver empatia. Se eu tentar entender pelo que ele está passando, fica mais fácil e o cliente vai se sentir mais acolhido, melhor compreendido. E isso vai ajudar você a fidelizar mais clientes também. Isso vai te ajudar a viver dos seus atendimentos. Passo 9. Domínio dos detalhes da situação, né? Quanto mais você se conhece, quanto mais você conhece o seu trabalho, mais fácil fica de você dominar os detalhes. E aí isso mostra mais segurança também. Passo 10. Disposição de assumir completa responsabilidade. Não apenas pelos seus erros. Não apenas quando você erra em alguma informação, quando você se confunde num horário, não pelos erros que são óbvios, mas inclusive pelos erros dos outros. Ai, Érica, tá querendo demais. Como é que eu vou ficar assumindo aí a responsabilidade pelos erros dos outros? Vou dar um exemplo simples para você entender. Vamos supor que você agendou um horário com um cliente e ele se confundiu. Ele confundiu o dia ou confundiu o horário, chegou mais cedo ou chegou mais tarde. Isso pode... Você pode assumir a responsabilidade por essa falha, por esse erro do cliente, da seguinte maneira. Eu não fui claro o suficiente na hora que eu agendei com esse cliente, com essa pessoa. Eu podia ter mandado uma mensagem no WhatsApp um dia antes, confirmando o horário. Eu podia ter colocado um lembretezinho, eu podia ter feito alguma ação que eu não fiz, para que isso não tivesse acontecido. Agora ele chegou num horário que eu não posso atendê-lo. O erro não é do cliente. O erro, a responsabilidade é sua. Faltou clareza na hora de informar o horário, de confirmar o agendamento. O que você pode melhorar? Quando a gente começa a assumir as responsabilidades pelos erros e não só pelos nossos, a gente começa a ter uma percepção de quais pontos a gente pode melhorar sobre o nosso trabalho, sobre a nossa postura e tudo mais. Isso dá clareza sobre todas as falhas que estão acontecendo perto de nós. E também nos tira daquela vitimização. Essas coisas estão dando errado por causa da economia. Essas coisas estão dando errado porque a gasolina tá cara. As coisas... Entende? Isso, assumir a responsabilidade, aprender a se autorresponsabilizar, vai trazer para si o poder na mudança do resultado. Vai te ajudar a enxergar quais pontos você pode melhorar no seu negócio. Isso é fundamental. Isso não é conversa fiada e te traz uma clareza muito grande. E o ponto 11, passo número 11, cooperação. O quanto você pode cooperar com os outros e provocar, digamos assim, para que eles cooperem com você. A gente não é virar no caso, provocar para que eles cooperem, não é virar pedinte no sentido de que, dá para me ajudar aí? Fulano, você consegue resolver isso para mim? Não é isso.
mas à medida que você coopera com os outros, você provoca um gatilho de reciprocidade e a pessoa vai estar mais tendente a cooperar com você. Vamos supor que você consiga, um cliente te ligue pedindo um atendimento, eu não estou bem, eu estou com uma dor, eu estou com muita ansiedade, enfim. E ele peça para que você atenda ele, presencial ou online, num dia e horário que seja desafiador para você. Mas você coopera porque você, tá praticando a empatia, então você se esforça e acaba atendendo, cooperando com esse cliente nesse dia e horário que não era bom para você. Provavelmente, daqui a um tempo, se você precisar, por algum motivo seu, remanejar o horário e esse cliente tiver entre um dos que precisam ter o horário remanejado, ele vai ter uma tendência maior a cooperar com você. Porque no momento que ele precisou, você cooperou com ele. Então isso é recíproco e é inerente do ser humano. Isso é natural das pessoas todas. Então é bem bacana praticar a cooperação. Quanto mais a gente coopera com o outro, a tendência é que o outro coopere com a gente também, porque a gente vai criando essa energia ao nosso redor, no nosso ambiente, no trabalho e tudo mais. Então, para recapitular, esses 11 passos que são imprescindíveis, seja bem-vinda, Kelly, para que você consiga viver dos seus atendimentos. Se você ainda não anotou, agora eu só vou recapitular os passos. Então, pega papel e caneta, anota quais são os 11 passos, depois reveja essa live com calma e vai anotando pontos que são importantes. Lembra que eu falei no começo? Nenhum aprendizado é válido se ele fica só na teoria. Você precisa colocar em prática. Então, pega papel e caneta, anota aí os 11 passos, depois reassiste essa live com atenção, com carinho, para que você consiga colocar em prática. Érica, mas são 11 passos, é muita coisa. Começa colocando um passo de cada vez, mas vai trazendo para a prática cada um deles, tá bom? Então, passo 1, coragem inflexível. Passo 2, autocontrole. Passo 3, um senso de justiça apurado. Passo 4, tome decisões bem definidas. Passo 5, tenha planos bem definidos. Passo 6, crie o hábito de fazer mais do que você é pago para fazer. Passo 7, desenvolva uma personalidade agradável. Passo 8, simpatia e compreensão. Passo 9, domínio dos detalhes da situação. Passo 9, domínio dos detalhes da situação. Passo 10, disposição de assumir completa responsabilidade. E passo 11, cooperação. Esses passos fica muito mais fácil de você desenvolver esses passos a partir de uma habilidade que eu falei lá no começo da live, que é a habilidade de liderança. Um líder, naturalmente, vai desenvolver essas habilidades com mais facilidade, tá bom? Queridos, foi uma live densa, com bastante conteúdo importante para realmente te ajudar a viver dos atendimentos. Então, coloca todo esse ensinamento, o maior número de passos possível em prática, mas faça isso
mesmo, com cuidado. Não fique só na teoria. A gente tem o hábito de ficar acumulando conhecimento e pouco desse conhecimento a gente coloca em prática no nosso dia a dia. Essa live não vai te ajudar se você ficar só na teoria. Precisa ir para a prática também, tá bom? Gratidão infinita a todos que ficaram comigo aqui ao vivo e tenham um excelente dia colocando em prática o aprendizado de hoje. Um beijo!